Braga Neto preso. Estamos vivendo a história, galera. Sim, senhor. Se você não está vendo a história comigo, você está perdendo. Isso é histórico, senhoras e senhores. Estamos aqui fazendo história. Deixa o like aí. Pinga o Pix nesse canal. Seja Neto, membro. Já foi devidamente qualificado. Caralho, que história, assim mano. como os demais réus, informo o senhor que o senhor tem direito ao silêncio e à não autoincriminação. Não há a necessidade, não há o compromisso de dizer a verdade. Onde o senhor reside? Rio de Janeiro, presidente. Não, Rio de Janeiro. Não. Profissão do senhor? Militar da Reserva, general da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Tá indo de quê, filho da puta? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Toma! O senhor é casado, tem filhos? Casado, meus filhos são maiores. Toma! É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não, senhor, não é verdadeira a acusação que me é feita. Não sendo verdadeira, e aqui eu até volto a insistir, essas são todas perguntas que o Código traz, cara, mais ou menos como obrigatórias para iniciar. Tem algum motivo particular que o senhor poderia atribuir essas acusações ao senhor? Desconheço. O senhor conhece as testemunhas já inquiridas? Conheço, sim, senhor. Tem alguma suspeição, impedimento a apontar em relação a elas? Não, senhor, nenhum. Então, vamos iniciar aqui as questões. Será que a gente vai ter o remix do Xandão hoje? E eu inicio, general Braga Neto, eu inicio com a reunião ministerial de 5 de julho. E a minha primeira pergunta é exatamente essa. Por que o senhor estava presente? Porque o senhor o senhor havia se desincompatibilizado para poder ser candidato a vice-presidente. E era uma reunião ministerial. Por que o senhor estava presente? Eu não tocar uma lavada também, eu não. Eu estava encarregado de fazer o plano. Eu já estava trabalhando no PL, estava encarregado de fazer o plano de governo, uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu sempre visitava o presidente Bolsonaro, né? E quando eu cheguei lá, o presidente me convidou para assistir a reunião. Para mim era interessante porque eu poderia escutar as informações dos ministros. Talvez tivesse alguma coisa que interessasse para mim para um plano de governo. Nessa reunião, e já foi aqui citada várias vezes, porque há vários participantes da reunião aqui hoje presentes, o ministro Anderson Torres, o general Paulo Sérgio, o general Heleno, o próprio presidente Bolsonaro e o senhor também. Nessa reunião, várias manifestações contrárias. Valeu, Daniel. Ih, cortaram o microfone do Xandão. Alô, Abim? Várias voltou. Manifestações, não com críticas, porque crítica, todos podem ser criticados, mas dizendo que haveria fraudes, dizendo que a Justiça Eleitoral era conivente, que a Justiça Eleitoral tinha muita questão de fraude, muita fraude aí, manifestações, muitas dúvidas. Sem som. Melhorou, general? Não estou ouvindo isso. O senhor me ouve? Eu ouço bem. O senhor agora voltou. Então deixa assim. Então, voltando à questão, várias manifestações dentro do que foi o raciocínio lógico da denúncia do Procurador-Geral da República, incentivando a desinformação contra as urnas eletrônicas, pretendendo deslegitimar a Justiça Eleitoral e o próprio resultado das eleições. E o senhor, nessa reunião, aos 51 minutos e 32 segundos, depois de várias manifestações nesse sentido, o senhor diz, entre aspas, senhores, só observar que saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin, que era o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin dizendo que a auditoria não muda resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. Isso depois das manifestações, dizendo que algo precisaria ser feito, porque depois não seria possível. Até o general Heleno hoje esclareceu a questão do VAR, né, que o VAR não muda jogo. E também, na sequência, o VAR muda jogo. O senhor diz... a auditoria não muda o resultado da eleição. Está nos jornais, é só uma atenção. E ainda mais à frente,
O senhor pede a palavra e diz ao presidente: pode falar, presidente? Aqui 1h26 e 30 segundos. Pode falar, presidente? No que o presidente responde: pode falar, quer falar? E o senhor diz: agora é aquela outra parte do movimento dos políticos. Agora é aquela parte da reunião política. Daí o presidente diz: qual reunião? O senhor diz: de apresentar para eles. O presidente diz: fala aí. O senhor completa: de apresentar para eles o papel de cada um. Não, mas tem a transparência um pouco antes. É sobre eleições ainda? Pergunta o presidente. Não, agora é sobre eleições, mas é o planejamento. Então, na verdade, a reunião também serviria para isso. O senhor quer esclarecer a sua participação nessa reunião? Por favor, esclareça para nós. O assunto de urnas era um assunto que estava para todo lado, né? Toda hora se falava. O ministro da Defesa tinha dado uma explicação. 70 votos e 50 likes. Sobre deixa o like, galera. Pô, tem 50 participava a galera entrou e saiu já. Do Tribunal Superior Eleitoral. Caralho, eu vou me botar aqui. Eu, por acaso, estava mexendo no telefone e a mensagem de jornal apareceu. Eu só chamei a atenção para o caso da mensagem de jornal. E há outro assunto, é exatamente isso, porque eu queria provocar que os ministros falassem de suas ideias de processos que iriam fazer no futuro, etc., para que eu pudesse alimentar o plano de governo, que era um plano de governo sequencial naquilo de um trabalho do que nós vimos fazendo de conservador, né, os valores conservadores, um plano liberal e voltado para o empreendedorismo dentro da linha do Paulo Guedes, do caminho da prosperidade. Era basicamente isso. Era isso, né, certo, filha da... General. Então, Deus, pátria e família, né? Talvez facho. Seja, talvez não. Me parece ser um dos mais importantes para o senhor, para ver se o senhor quer esclarecer a reunião na sua residência. A reunião no dia 12/11 de 2022. É o plano facho. Conforme na denúncia e nos depoimentos também do réu colaborador e as provas da Polícia Federal que demonstram que houve essa reunião, que as pessoas estavam lá. O senhor se recorda dessa reunião? Sim, senhor, mas não foi uma reunião. Eu vou alongar na hora que o senhor me der a palavra. Não, por favor, fique à vontade. Posso? Por Sim, favor. Senhor. Então é o seguinte, presidente. Eu estava em casa. Presidente? O general Cid chegou. Eu não costumava normalmente receber pessoas, mas depois, como eu vinha de uma campanha eleitoral, eu era muito parado e passei a dar atenção a todas as pessoas que me pediam, que eram... Vocês lembram dele assim, falando? Vocês não percam a esperança porque vai acontecer coisas? Que o Cid ou ligou ou interfonou para mim e falou: chefe, estamos aqui embaixo, eu e 2 forças, e queriam conhecer o senhor. Tá? Eu deixei eles subirem, eles subiram, eu não os conhecia, inclusive foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles. Eu não os conhecia. Seja muito bem-vindo aqui à Turma do Fundão, não faça movimentos bruscos. Um deles disse para mim que estava na escola de comando do Estado-Maior, na época da intervenção. Foi a única época que eu tive contato com forças assim, mas na época da intervenção e no GLO, para evitar estava tendo muito roubo de carga no Rio de Janeiro. Eu não os conhecia, eles conversaram comigo 20, esse cara minutos, autorizou a distância era muito grande. Não o assassinato de um músico com 110 tiros aqui no Rio de Janeiro. Isso aí é uma coisa... E os militares não foram culpados. Juntos da Esses caras mataram um pai de família com 110 tiros num músico. Eles quem? Os dois e o coronel Cid. Mais o Cid. Saíram juntos da minha casa e os dois... Dizem depois, num documento, numa petição do coronel Hélio, que eu vim tomar conhecimento em janeiro deste ano, agora 25, em que o coronel Hélio diz que só foi para me conhecer, que ficou na minha casa na ordem de 20 a 30 minutos, que eu fui muito cordial, informal, mas assuntos, não aprofundamos nenhum assunto, e que, do mesmo modo, todos os presentes deixaram o local, o tenente-coronel Cid em direção ao Palácio da Alvorada, enquanto o tenente-coronel de Oliveira e eu fomos para a Casa Doce. E nessa petição ele também disse que havia uma série de outras opções antes dele resolverem ir para a Casa Doce. Então aquilo foi acaso. E como o senhor conhece bem ali, a Casa Doce fica atrás do bloco da 112.
aquilo foi uma coincidência. Mas nesse caso não foi a polícia, Thiago, foram os militares. Do tenente-coronel Hélio Ferreira. Militares do Exército, sob o comando desse cara aí. Faltou a verdade. O general Cid ou o coronel Cid? O coronel Cid, perdão. Não, porque também há o general Cid. Não, o coronel Cid não, meu amigo. O coronel Cid. O coronel Cid. Quanto tempo aproximadamente eles ficaram na casa do senhor? Uns 20 minutos no máximo. E né? Qual foi o assunto da reunião? O assunto, eles chegaram perguntando. Tocou-se em assunto da intervenção, assuntos operacionais, alguma coisa que tinha sido feita, que eu prefiro não comentar. Opa! Tá? Trocaram no assunto a gente que ele tocou no estava golpe, fazendo, mas que ele ia fazer. Não quero falar, não. Achavam que tinha sido... Poxa, que ficaram tristes porque nós perdemos a eleição. Perguntaram onde eu estava trabalhando. Eu falei, eu já estou trabalhando no Partido Liberal. Foi genérico. Eles não tinham intimidade para entrar em assuntos detalhados, delicados comigo. Não tinham essa intimidade. Eu não tenho intimidade com os golpistas. A falar que pretendiam fazer alguma operação, algo assim. Não, senhor. Não tocaram em assunto nenhum de operação. Eles não pediram dinheiro para o senhor auxiliar, seja nos acampamentos, na operação? Não, senhor. O senhor me permitir? Por favor. E a caixa de 100 mil, Braga Neto? O presidente Bolsonaro deu uma recomendação de não se pegar dinheiro vivo. Eu não tinha contato com financiadores. Como é que era feito? As pessoas queriam doar dinheiro para a campanha do presidente. Muitas não queriam doar para o partido. Então foi aberta uma conta para a campanha, para a nossa chapa. Tá? Foi colocada uma pessoa. Quando nós íamos em algum lugar, era distribuído pelo político que organizava, porque quem conhece as pessoas do local são os políticos do local. Eles distribuíam um cartão que tinha sido feito pelo PL, e esse cartão tinha uma conta, e esse dinheiro entrava, e ele só saía de acordo com as normas previstas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois dessa reunião, na sua casa, nessa reunião, o senhor entrou em contato novamente com esses dois militares citados? Nunca mais eu tive contato. Eles não constam nem nos meus contatos telefônicos. Eu nunca mais tive contato, nem por telefone, nem por mensagem. E com o coronel Cid, o senhor teve contatos novamente sobre essa reunião? Não, senhor. Não tive contato sobre essa reunião. Eles foram... Aquilo lá foi uma visita de... Eu considerei nem conheci uma visita o Cid. De cortesia de o pai dele eu conheci, mas ele... Na campanha. O senhor, obviamente, acompanhou... todas as testemunhas de acusação, defesa, todos os interrogatórios, e o senhor acompanhou que o réu colaborador, o tenente-coronel Cid, reiterou o que já havia dito dia 21 de novembro do ano passado, aqui no Supremo Tribunal Federal, que o senhor teria, num primeiro momento, pedido para ele entrar em contato com o tesoureiro do PL, para arrumar o dinheiro para esses dois militares a que o senhor se referiu. E num segundo, que é o Rafael Oliveira e o Hélio Ferreira Lima. E ele teria dito que conversou com alguém do PL, um coronel, que seria um tesoureiro do PL, que disse que não seria possível, e aí o senhor teria arrumado, supostamente vindo de alguém do agronegócio, o dinheiro. Opa! E teria entregue a ele, no próprio Alvorada, o dinheiro numa caixa de vinho para ele entregar a esses dois militares. Isso não corresponde à realidade. O que tem de real aí, presidente, inclusive há um equívoco nesse ponto, porque o Cid mesmo conta que ele veio atrás de mim e perguntou se o PL podia arrumar algum dinheiro. Era muito comum, porque quando o presidente Bolsonaro, quando nós entregávamos esse recurso do presidente, veio muito recurso. Então era comum outros políticos, através ou do presidente Valdemar, ou do próprio presidente Bolsonaro, ou de outras pessoas, pedirem para pagar qual a porra do nome? Alguém do agro, dá o nome. O Cid cachorro, espreme eles. O PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, falo assim,
procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Opa, já temos o Azevedo. Procurou o Azevedo. O Azevedo tem 2 filhos. O Azevedo tem 2 filhos. Procurou o Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general... Oi, Thay, que saudade de você, Morena. Não paro para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Seja bem-vinda de volta. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. O senhor, em momento algum, entregou numa sacola de vinho o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. Então todo o dinheiro tanto é que foi pedido para abrir uma conta para a campanha dele, embora fosse para a chapa. Xandão tá tomando coquinha? Não, hoje ele tá tomando caracu. Hoje ele tá tomando caracu. Devolvemos um dinheiro. Coquinha foi ontem. Coquinha com gelo e limão. Ele tá tomando uma caracuzinha ali de leve. 12, pra dar uma espairada. Cerveja preta. Segundo a narrativa ou desenvolvido preta na denúncia, teria sido o início do que depois, com o financiamento, deflagrou na Operação Punhal Verde e Amarelo e também a Copa 2022. O senhor teve conhecimento dessas 2 operações? Está começando a me bater o cansaço, hein, turma? Eu só fui ouvir o nome dessas 2 operações quando a mídia publicou. Eu nunca tinha ouvido falar nessa. Estava scriptizada! Claro, pô, o homem é uma máquina. General, uma outra máquina, questão que acho que merece ouvi-lo, né, no exercício, como eu tenho dito aqui desde o início, que é o importante exercício da autodefesa, o interrogatório. Estou tentando bater a meta, né, Alessandro? A partir do momento em que, segundo consta na denúncia, principalmente o comandante Freire Gomes, não teria dado seu apoio ao golpe, à tentativa de romper o Estado Democrático de Direito, ele passou a ser atacado pelas redes sociais de maneira a pressioná-lo. E a apreensão de mensagens, onde uma mensagem do senhor, uma mensagem muito clara, diz para sentar o pau nele, preservar o almirante Garnier, mas também criticar o brigadeiro Batista Júnior. O senhor se recorda dessa mensagem? Para monetizar o canal mais um tanto. Não, porque quando você tem a meta, você bate a meta é anfetamina. Mas essas mensagens no inquérito, elas estão fora de contexto, estão descontextualizadas. Eu não me lembro de ter enviado essa mensagem. Tá? Eu não me lembro de eu ter feito essa mensagem. E por isso, uma coisa eu posso confirmar. Nossa, chega, tô indo embora. Senhor, com certeza. Tô ficando cansado, né, cara? Dá ban no streamer. O script saiu, calma aí. Volta! Chefes militares. Pelo contato que eu tinha com eles, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria pessoalmente com eles. E eu não tinha contato com eles. Eu não coordenei isso aí. O senhor recebeu mensagens no dia 7 do 12, que foi exatamente no dia da reunião que o presidente Bolsonaro teve com o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes, o almirante Garnier. Cuide-se. O senhor recebeu uma mensagens que constam também nos autos, do capitão Sérgio Rocha Cordeiro. Por isso que ele está tomando a cervejinha ali para dar uma relaxada. Ele trocou mensagens. Está tomando a caracu ali, ó. Então, seria a conversa, eu vou ler aqui. Força, Cordeiro. Opa. Porra, parece que tem uma reunião importante aí no Alvorada agora. Mostra esse vídeo pro comandante. Bota essa para todo mundo ver. Cara, minha história é marcada por momentos como esse que a gente está vivendo. E uma mensagem dele enviada para o senhor: Força, General. General, está havendo uma reunião importante, eu acredito. E acredito que o senhor esteja presente. Ele também mandando para o senhor. O Mário Fernandes mandando pro Cordeiro, Sérgio Rocha Cordeiro, a primeira mensagem, e o Mário Fernandes mandando para o senhor essa segunda mensagem, no mesmo dia em que
estaria ocorrendo a reunião. O senhor se recorda de ter recebido essa segunda mensagem? Eu repito, força, general. General, está havendo uma reunião importante agora no Alvorada, eu acredito. E acredito que o senhor esteja presente. Se recorda, não? Eu não me recordo, eu não me recordo de ter visto, de ter lido a mensagem, de ter visto a mensagem ou ouvido. Era vídeo? Era áudio, presidente? Não, era mensagem de WhatsApp. De WhatsApp. Não lembra, né? O que eu me lembro, eu não respondi essa mensagem dele. Eu dei uma olhada assim e não me lembro. Não, eu tenho certeza que eu não respondi. Nem tomei conhecimento. Ué, tem certeza? Certo. Não tomou conhecimento? Como é que é? Não lembra nem do próprio Zap, exato. Também que circulou nas redes sociais. Esse é bom. No final do ano, o senhor compareceu ao acampamento. Esse é bom. Não era acampamento, o senhor estaria saindo do Palácio, no Cercadinho, conhecido então como Cercadinho, e teria dado declarações quando os populares chegaram até o senhor, teria dado declarações, não acabou, calma, fiquem tranquilos. O senhor gostaria de esclarecer esse vídeo que acabou viralizando nas redes sociais? Quero ver. Isso aí é até bom, presidente, para ficar bem claro isso aí. Treme não. Eu não costumava parar ali na frente do Palácio, porque normalmente tinha muita gente. O próprio presidente tinha falado para mim para tomar cuidado para não parar ali. Tremendo, naquele dia tinha pouca gente. Tinha uma senhora na chuva com uma criança chorando, fazendo sinal para mim, pedindo para parar para tirar uma foto comigo. Quando eu parei ao lado da senhora, ela começou a chorar. E eu percebi que naquele colo daquela criança era o Elon Musk bebê. Tava com a bala na boca. Ela chorando, eu falei, minha senhora, eu falo, vamos ter fé para ela, normal, né? E eu falo assim, não, vocês não percam a fé. Eu só não posso falar o que é. É porque eu sabia que o PL ia entrar com aquele documento no Tribunal Superior Eleitoral. E eu achei que aquilo poderia render alguma coisa. Eu não me lembro, o advogado já largou de mão, tá? E eu não podia dizer para ela, não, fica tranquila. A criança na chuva chorando para tirar foto. Essa é a nova? Sim, claro que é. Não entrar com o documento. Então, foi exatamente por causa disso. Melhor de tudo que tem vídeo, tá? Vamos ter fé que vem alguma coisa aí, que vamos ver o que dá. Umas datas, o senhor vai ver que foi logo depois que entrou com o documento. Pois não. O advogado já ligou o foda-se. Tu vê que ele tá ali, foda-se, vou dar uma olhada aqui no processo. No dia 14 o cara de 12, já tá todo em contradição aqui. É o dia da segunda reunião, aqui tratada vocês viram, o comandante, uma criança entre o ministro da Defesa e aí os três comandantes. Uma mensagem enviada por Ailton Barros para o senhor. É uma foto, né? Perdão. Que encaminhou outra mensagem. General, que teria recebido, por favor, na verdade, o encaminhamento de uma mensagem que ele faz ao senhor, que o senhor teria recebido de Forças Especiais, e nos autos a captura da tela do celular do senhor. Ele remete uma mensagem, ele encaminha uma mensagem que ele recebeu. Cada vez mais a nação brasileira precisa de você e exige o seu posicionamento. Kid Preto é apoiado o governo, visto que são instituições de Estado. É exatamente o enfoque. Precisamos salvar o nosso Estado democrático de direito. Qual é a dúvida? Qual é o receio? Ou você toma uma atitude de patriota, urgentemente, ou todos nós, militares, amargaremos pelo resto de nossas vidas a marca da desonra, da covardia e de ser... Aqui está seremos, mas seria sermos considerados traidores da pátria, mesmo honrando o glorioso exército de Caxias ao longo de toda a nossa Caxias história. É o caralho. Não, aqui é essa mensagem. Não é o bairro não, tá? Então Barros reencaminha para o senhor, aquelas mensagens que são reencaminhadas. E o senhor, na tela, consta, o senhor responde: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Opa! Ao que ele responde: então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Opa! E vem a sua resposta: oferece a cabeça dele, cagão. O senhor se recorda dessa... Presidente, eu não me recordo especificamente das mensagens. Né? Eu lembro de alguns dos prints, mas como eu disse ao senhor, os prints eles estão desconexos, né, porque ele não traz a sequência toda da conversa. Que eu volto a afirmar ao senhor o seguinte: eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque
contra o Freire Gomes, nem contra o Batista Júnior, nem contra o Garnier, nem contra ninguém. Também estaria fora tá sendo dessa desmentido sequência. Ao vivo, cara. O que a Procuradoria indica que o senhor tentou também pressionar o então comandante do Sudeste, na verdade pedindo que pressionasse o então comandante do Sudeste, hoje comandante do Exército, o general Tomás, também numa mensagem que ele não tem estava delação, no seu celular. Né? Não. Dizendo, o Tomás foi no VB, o ex-comandante Vilas Boas, ontem. E aí, acredite, ele deu uma mijada no VB e na CIDA. Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. Na saída, ele resolveu abrir o jogo e falar mal de todo AC. Eita. Principalmente do Teófilo, do Barata. Parece até que ele é PT desde pequenininho. E aí, continua. O senhor se recorda dessa mensagem também? Eu disse para o senhor, essas mensagens, como elas estão desconexas, e eu digo para o senhor o seguinte, eu não escrevi essa mensagem. Eu nunca escrevi essa mensagem. Primeiro que eu conheço o Teófilo Tomás, eu sei que o Tomás, na realidade, ele tem uma ligação muito forte com o presidente Fernando Henrique, não tem nada de PT, não tem nada disso, tá? As mensagens, elas estão desconexas e não tem a conversação para... Foi meu filho que mexeu no meu telefone. Eu tinha mania, às vezes, da pessoa me perguntar alguma coisa, eu copiar uma mensagem e mandar a mensagem que eu tinha recebido. Entendeu? Para me livrar daquilo ali. Eita, baixou a mão para rezar, cara. Que isso, gente. Para encerrar aqui gente, esse é o brioso Exército Brasileiro, tá? O senhor entrou em contato, o senhor até na confusão de patentes falou no general Cid, na verdade é o general Lorena Cid, que foi comandante, inclusive do Sudeste. Lorena! O senhor chegou a entrar em contato com o general forte, Lorena Cid para conversar sobre a colaboração premiada que tinha sido realizada pelo filho dele, o réu colaborador, Tenente Coronel Cid? Eu agradeço ao senhor, digo para o senhor, eu nunca telefonei para o Cid. Quando o Cid estava aqui em Brasília ainda, antes, lá no início, que o pai dele, o general, veio a Brasília, eu inclusive fui pessoalmente, eu e minha esposa, na casa dele, lá no início, lá atrás, 23. Foi quando eu visitei o Cid e eu perguntei como é que ele estava, para dar um apoio moral a ele. Essa mensagem que dizem que eu falei com o Cid, o pai do Cid é que me ligou, e o que ele me queria, ele me pediu, foi ele que me pediu. Ele queria apoio político para o filho dele. Ele reclamava que as pessoas só falavam do 8 de janeiro e ninguém falava do filho dele. Tá? Foi isso que aconteceu. Quem me liga é o pai do Cid. Eu nunca entrei em contato com ele, nem nunca perguntei nada sobre delação premiada do Cid. Agradeço, general. Eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro. O senhor ministro, agora... General,